Amém. Vocês estão aqui? É bom louvar a Deus, né, irmão? Você já percebeu que quando você louva a Deus, você entra no nível de adoração, aquilo que você achava que era tão difícil, aquilo que achava que lhe perturbava tanto, aquilo que tirava a sua paz, fica tão pequeno que você nem lembra? Amém? Deus está nos convidando a entrar mais nesse nível de adoração. Amém? De a gente poder ficar sempre num lugar onde aquilo que a gente achava que era problema, não é mais problema. Tanto é que quando nós adoramos a Deus, nós começamos adorando, e vamos mergulhando, vamos avançando, e aquilo que você estava pedindo, você já deixa de pedir. Já notaram isso? Você só fica, Deus, Tu és muito bom. Você só consegue ver a bondade de Deus. Amém? E abra sua Bíblia aí em Zacarias 4, Deus tem uma palavra para você, eu creio, uma palavra maravilhosa. Zacarias 4:6. Zacarias fica no Antigo Testamento, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se você quiser começar pelo meio, você passa 2 livros para trás de Mateus, você vai achar Zacarias rapidinho. Tá bom? Para você não ficar rodando nos profetas, né? Que tem muito profeta, e a gente fica meio, né? Hoje em dia nem tanto, né? Que todo mundo está online, né? Então, procura rapidinho, né? Amém? Zacarias 4:6 diz assim: esta é a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI. Tá bom, pessoal das mídias aí? NVI. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é uma montanha majestosa diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará uma pedra principal aos gritos de Deus abençoe e Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo, suas mãos também terminarão, e assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Aleluia. Amados, eu quero falar sobre não desprezar os pequenos começos. Amém? Nós falamos aqui sobre novos começos, um novo tempo, desde o início do culto, e Deus tem um novo começo, mas esse novo começo para você não pode ser desprezado. Eu quero falar sobre o que nós lemos aqui, essa profecia de Zacarias. Zacarias foi um profeta que foi levantado no Antigo Testamento, certo? Para levar a mensagem de Deus para uma geração pós-exílio. O povo tinha saído da Babilônia, tinha voltado para Jerusalém, mas só que Jerusalém estava destruída, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, e Deus levanta Zacarias com uma mensagem profética, porque sempre quando nós temos um novo tempo para começar, Deus vai levantar pessoas com uma mensagem profética para ativar, para te inspirar, para você avançar e cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? E o que está acontecendo hoje, desde o início do culto, são pessoas que foram levantadas por Deus para te estimular, para te orientar, para poder trazer luz àquilo que Deus tem para você de forma profética. Amém? E Zacarias, naquele tempo, ele levantou uma mensagem e disse para aquele povo que o rei Zorobabel, que era o rei daquele tempo, ele iria construir, não somente colocar os fundamentos do templo, mas também ia concluir aquele templo. Amém? E no final, no versículo 10, tem algo muito importante, é uma chave importante para toda a mensagem, que nós vamos pegar isso, tá certo? Que diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Então, eu entendo aqui algo, irmãos, nessa mensagem, nesse versículo aqui, que existia um povo que desprezou o início do reinado de Zorobabel e do ministério de Zacarias. Ele diz assim: aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, em outras versões diz os pequenos começos, outra versão diz nos humildes começos, aqueles que desprezaram terão grande alegria quando vê a pedra na mão de Zorobabel. E eles só teriam alegria quando o templo começasse de fato a ser construído, porque pedra na mão significa construção. Então aquele povo começou a se alegrar somente quando começou as coisas serem construídas. Mas existia um povo que antes das coisas serem construídas já estavam se alegrando. Amém? E é isso que eu quero que você estenda e decida. Qual lado você quer ficar? Do lado do povo que só se alegra quando as coisas acontecem, ou do lado do povo que antes das coisas acontecerem já está se alegrando? Irmão, eu escolho me alegrar antes que as coisas aconteçam, amém? Quando o rei Zorobabel chegou e Zacarias com uma mensagem profética para aquele povo, dizendo que o templo seria reconstruído, muita gente desprezou o pequeno começo, porque era difícil. Mas aqui durante o louvor você já entendeu que não é difícil. Não é difícil, isso é coisa da sua cabeça. Nada é impossível para Deus. Existe uma unção disponível nessa noite para operar na sua vida, para que você vença os desafios da sua vida. Amém? Mas só que você não pode desprezar de forma alguma os pequenos começos. Aleluia. Você está aqui, amém? Aleluia. Esse povo que desprezou, irmão, eles não acreditaram no projeto.
Amém? E se você faz parte do time que só acredita quando está vendo, igual a Tomé, só acredita quando as coisas começam a acontecer, eu tenho um recado para você. Você vai morrer sem sair do canto. Irmão, tu está jogando praga em mim, né, irmão? Não, estou falando a realidade, tá, irmão? Porque quem é da fé se alegra antes de acontecer. Amém? Quem é da fé se alegra antes de acontecer. Porque se você não se alegrar antes, você está desprezando os pequenos começos. Às vezes você passa e vem aqui de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, de mês em mês, não sei, e fica olhando para a igreja. Aquela igreja é muito pequenininha. Eu vou procurar uma igreja maior. Irmãos, você está desprezando o pequeno começo. Amém? Você tem que se alegrar por fazer parte dos pequenos começos. Amém? Esse ano nessa igreja é um ano divisor de águas, é o ano da dupla honra. Vai sair do pequeno começo para os grandes acontecimentos. Amém? Você está pegando aí, irmãos? Eu creio nisso, amém? Então, se você é cristão, irmão, você não pode desprezar os pequenos começos. E se você é nordestino, muito menos. Quem é nordestino aqui? Levanta a mão. Tem muito nordestino aqui. Irmão, por quê? Porque o nordestino, irmão, amém, ele tem no DNA dele um novo começo. Todo mundo, você, vai ter um avô, ou uma avó, ou um tio que saiu do interior sem ter um prego para dar numa barra de sabão, sem ter um pau para dar num gato, chegou na capital, começou a vender, começou a comprar, começou a vender, começou a comprar, e quando dá fé, construiu um império. Já viram isso? As maiores fortunas do Ceará foram construídas desse jeito. Porque pessoas que não desprezaram os pequenos começos. Irmão, os pequenos começos às vezes dói. Dói, irmão, sabe por quê? Porque não tem gente para ajudar. Porque você tem que cobrar o escanteio e sair correndo para cabecear, fazer o gol. Amém? Não tem gente para ajudar. Mas, irmão, chega um momento que a honra vem. Porque é na persistência, nos pequenos começos, se você não desprezando, se alegrando, que Deus se agrada de você. Se Deus colocou uma visão dentro do teu coração, querido, a visão pode ser grande demais, você olha, meu Deus, está tudo tão pequeno, se alegre. Não despreze o pequeno começo. Não despreze a visão que Deus colocou no teu coração. Irmão, essa palavra está queimando no meu coração tem mais de 15 dias. Não despreze, Cleto, não despreze o pequeno começo. Kilvia, não despreze o pequeno começo. Pacatuba será uma grande igreja, sim. Vai sim impactar aquela região toda. Vai vir 20 de outras cidades para congregar lá com vocês. Porque existe uma unção dentro de vocês. Aleluia. Não despreze, irmão. Aleluia. Você não pode desprezar se você é empresário, se você é empreendedor. Colocou uma banquinha para vender din-din, só vende em um. Não tem problema, eu vendi em um. Não despreze a primeira venda. Aleluia, não despreze, não despreze. Eu vou botar um lanche aqui para vender, só apareceu uma pessoa para comprar. Celebre, não despreze a primeira venda, é primícia, amém? Se as primícias são santas, o resto tudo vai ser. Agora, se você começa a amaldiçoar, quando começa a vender, só não vendi nada, só vendi isso aqui, ó. Pensa no prejuízo. Não, irmão, esse não é o teu comportamento, não. Deus está falando com pessoas aqui hoje, para você começar a celebrar os pequenos começos, por menor que seja, irmão. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai vendia sapato na feira, ele me deixou na barraca, e eu nunca tinha vendido nada. E pai, meu filho, fiquei que eu vou no banheiro. Eu acho que eu tinha uns 8 anos. Eu já comecei a me tremer todinho, né, menino? E agora, o que é que eu faço? Vocês se virem desse seu jeito, porque eu fui treinado para a vida, amém? Meu pai me treinou para a vida. E se você é pai e mãe, tem que treinar seus filhos para a vida. Nós estamos numa geração cheia de mimimi, porque estão tudo protegendo os meninos. Não pode, porque o menino não pode se frustrar, pode não, vai ficar traumatizado, tem que não sei o quê. Irmão, não, dá teu jeito, 8 anos de idade, dá teu jeito, eu vou no banheiro e volto. Irmão, chegou um homem lá na barraca, quanto é essa sandália? Não era nem real na época, eu não me lembro nem qual era. Eu só sei que era 9 a moeda, não sei qual era a moeda. Irmão, quando o homem tirou o dinheiro do bolso, me pagou, deu troco, irmão, eu fiquei muito feliz. Eu disse, rapaz, eu posso vender. Amém? Eu fiquei tão feliz, eu acho que foi a maior felicidade da minha vida. Quando meu pai chegou, eu disse, está aqui, eu vendi. Chegou, eu fiquei me achando, amém? Mas hoje os pais não fazem nada pelos filhos. Não pode não, bichinho, é trabalho escravo isso aí. Seu pai, ele oprimiu. Não, meu pai me inspirou a ser homem, amém? Então inspire seus filhos, não fique fazendo uma proteção para que ele não veja como é a vida, porque eles vão crescer. E deixa eu te dar uma novidade, se eles crescer desse jeito, é problema para você, viu? Amém? Você mesmo vai colher os problemas. Então, eu sei que eu sou pai, eu amo minha filha, ela é uma criancinha aí, e a gente tem mania de querer proteger demais. Mas criança, tudo bem, mas quando começar 8 anos, 9, 10, um galalau, meu amigo, se vire. Amém? Você não pode fazer isso, não. Isso vai prejudicar a vida dele. Amém? Aleluia! Então, nós temos na nossa família esse DNA de novos começos. O nordestino, ele gosta de trabalhar, ele gosta de começar. Nós temos dentro do nosso DNA ministerial o pastor Bud. Irmão, o pastor Bud chegou dos Estados Unidos, nós estaremos comemorando o dia de missões.
sem saber falar português, irmão. Foi para São Paulo, foi para o Nordeste, os pequenos começos, irmão. Era poucas pessoas na sala, como um VF, irmão. Era como um VF, mas aquele homem, irmãos, ele não desprezou os pequenos começos. Talvez você diz, vixe, nunca me chamam para pregar na igreja, só me chamam para pregar no VF. Não despreze os pequenos começos, irmão. Não despreze, irmão. Pregue em qualquer canto, irmão. Quando eu não tinha onde pregar, eu pregava para os porteiros, irmão. Lá em Aracaju não tinha oportunidade na igreja, não. A igreja era muito grande. Eu fazia VF com os porteiros lá embaixo, na hora do almoço. Eu chegava para almoçar, eu disse, rapaz, eu acho que eu posso fazer um negócio aqui na hora do almoço. Eles todos dormindo lá. Pessoal, vocês têm 15 minutos para me escutar? Tem. Aí toda uma vez por semana eu ia pregar. Amém? Mas você está esperando a oportunidade perfeita. Irmão, você pode criar um novo começo na sua vida. Amém? Deus te trouxe aqui para te fazer ver que existe um novo começo para você. Tudo que é grande um dia, irmão, começou pequeno. Amém? Jesus começou pequenininho, ficou grande, mudou a nossa vida. Adão começou grande e deu errado, amém? Aleluia. Então é melhor você começar pequeno, para você ir aprendendo. Deus vai te dando estratégia, vai te capacitando em cada nível, amém? Se você puxar no Google as maiores empresas do mundo, Apple, Amazon, a própria Google, você vai ver que começaram numa garagem. Amém? Isso é muito comum nos Estados Unidos. As maiores startups hoje começaram no quintal da casa dos pais. E os caras ficam bilionários da noite para o dia. Todo dia aparece um menino de 22 anos, 20 anos, bilionário, porque inventou um negócio. Amém? E essa unção pode estar aqui dentro, irmão. Essa unção pode estar aqui dentro e pode pegar você, amém? Para mudar a tua vida, para mudar a história da tua família, mas você precisa não desprezar os pequenos começos. Amém? Deixa quem quiser falar. Não despreze o pequeno começo. Se Deus colocou a visão, vá em frente. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmão? A gente não pode desprezar os pequenos começos? Porque pequenas dobradiças é que move portas gigantescas. Você já viu aquelas portas gigantes? Mas o que move é o quê? Uma chave e uma porta, e uma dobradiça. Amém? Aleluia. O volante de um caminhão gigante é o que dá a direção. São as pequenas coisas, elas têm muita importância. Amém? Eu estava com o Cleto lá em Pacatuba e Cleto disse, Felipe, eu tenho no meu coração um lugar onde vai ser a igreja. Você quer ir lá comigo? Eu disse, eu vou. E eu fui preparado para orar na calçada. Eu disse, vou chegar lá, vou orar na calçada, vou fazer atos proféticos, vou tomar posse. Quando eu estacionei o carro, o portão se abriu. Eu digo, vamos matar com a chave, rapaz. Esse homem é muito violento. Irmão, um controlezinho que tinha no bolso dele, ele só fez apertar pequenas coisas, abrindo grandes portas. Foi isso que Deus falou comigo naquele. Pequenas coisas, pequenas atitudes. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas oportunidades que Deus está lhe dando. Irmão, só me mandaram ali, para fazer uma reunião lá nos Cafundó do Judas. Eu não queria ir, não. Irmão, não despreze, vai lá e faz. Vai lá e faz. Vê aquilo que Deus está colocando diante de ti. Amém, queridos? Então, pequenas coisas abrem grandes portas. Amém? Então, nós precisamos entender que as pequenas coisas são importantes. Abra lá em Gênesis, só para a gente falar um pouco aqui. Vocês estão pegando, irmão? Eu quero que você saia daqui doido procurando pequeno começo, pequenas coisas. Porque eu só quero que é grande. Tu fatia grande em 10, aí tu tem 10 pequenas coisas. E pronto. Aí tu termina uma, depois tu termina outra, depois tu termina outra. Amém, irmão? Aleluia. Não, porque é uma mania de grandeza. Eu sei que Deus é grande e a gente tem mania de grandeza. Mas começa pequeno que você vai chegar lá. Amém? Diga, Deus é bom. Aleluia. Deus está falando, irmão. Deus está falando. Se eu fosse você, eu estava pegando. Amém? Aleluia. Gênesis 2,15. Olha o que diz aí, Gênesis 2,15 diz, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Amém? Deus deu o quê? Uma pequena ordem. E Adão, infeliz, vai desobedecer exatamente na pequena ordem. Você acredita, parece menino. Menino, a gente fala assim para menino, meu filho, pode brincar com esses brinquedos, mas aquele ali que a mamãe arrumou, não brinque mais não. É a mesma coisa dizer, pega aquele ali. É ou não é? Menino é desse jeito, irmão. E tem tanto crente menino, irmão, a gente fala a mesma coisa 500 vezes. Meu filho, não faça isso não, porque você vai se enrolar. Tá bom, a minha intuição, eu vou lá, lascou-se. Amém? Irmãos, considere os conselhos dos homens de Deus. Considere os conselhos do seu pastor. Amém? Considere. Pastores foram levantados por Deus para te orientar. Amém? Ah, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Amém. Graças a Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Mas uma conversa com um pastor pode destravar coisas que você ia demorar 10 anos.
Amém? Aleluia. Então se conecte com a liderança, se conecte, não fique disperso não. Você tem que conectar, amém, irmãos? Porque a igreja está junto, amém? Não, irmão, é por causa do distanciamento, irmão, não pode não. Manda o WhatsApp então, mas se conecta de alguma forma, amém? Aleluia, diga, Deus é bom. Aleluia. Então Adão, ele foi e desobedeceu uma pequena ordem, ele negligenciou uma pequena ordem e acabou se enrolando. Foi ou não foi? Então as pequenas coisas, elas realmente podem nos atrapalhar e muito. Porque às vezes a gente só foca nas grandes coisas, né? No macro. Mas às vezes o micro, que é aquele dia após dia, né? Dia após dia você vai vendo e quando vê, o problema está grande. Porque as coisas vão acontecendo e você não vai mensurando. Amém? Eu fui a Manaus no mês passado e eu vi uma sobrinha minha que eu não tinha visto há 2 anos. Eu tomei, foi um susto. Fala-me Deus, a menina está grande demais. Uma moça. Mas ela não dormiu e acordou daquele tamanho. Devagarzinho ela foi crescendo. Amém? Quem estava do lado dela nem percebeu. Amém? É por isso que nós temos que nos atentar às pequenas coisas na nossa vida. A Bíblia diz lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Abra lá. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que as raposinhas, elas podem complicar uma vinha. Vinha fala de produtividade, fala de produção, fala de frutificação, fala de colheita. Amém? As pequenas coisas que você negligencia podem estar atrapalhando a tua produtividade. As pequenas coisas que você negligencia na sua vida podem estar atrapalhando as tuas colheitas. Amém? Então, você precisa estar atento às pequenas coisas. Amém? Diga assim, eu preciso estar atento às pequenas coisas. Porque pequenas coisas, cara, pode trazer grandes prejuízos para você se forem negligenciados. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? As pequenas coisas, elas vão afetar diretamente no nosso resultado. É mesmo, irmão Felipe? É. Diretamente no nosso resultado. Então, você entenda bem. Nós temos que celebrar os pequenos começos. Amém? Mas nós também temos que eliminar da nossa vida as pequenas coisas, os pequenos desvios de conduta, as pequenas coisas ruins, as pequenas falhas, para que a gente não venha ter prejuízo. Amém? Então você tem que olhar para dentro de você, para cada área da sua vida, e enxergar quais são as pequenas coisas que eu posso melhorar. Amém? Na sua saúde, o que é que você pode melhorar? Quais são as pequenas coisas boas que você faz? Já sei, irmão, eu vou correr 21 quilômetros, vou correr uma meia maratona. Irmão, tu não vai nem comprar o pão, irmão. De preferência tapioca, não como pão. Amém? Mas o cara não vai nem comprar o pão e está querendo correr 21 quilômetros. Irmão, começa dando a volta no quarteirão caminhando. Amém? Começa levantando, pelo menos só botando a roupa de caminhar. Amém? Pequenas coisas. Porque você vai fazendo grandes metas mirabolantes e não faz nada, cara. Cara, acorda para a tua vida. Você precisa criar metas. Se a meta é grande, como eu falei, vai fatiando a meta em pequenas metas e vai cumprindo uma por uma. Quando dá fé, você está lá na frente. Deus te trouxe aqui para te abençoar. Deus te trouxe aqui para te dar estratégia para mudar a tua vida, amém? Aleluia. Aleluia. Compra uma balança, irmão. Irmão, em 2013, eu vou contar essa para vocês. Pode mangar de mim, pode mangar. Em 2013, eu vim para o casamento da minha irmã. Irmão, não sei o que foi que aconteceu. Eu fiquei totalmente negligente. Eu fiquei negligente ao ponto que eu fui para a célula lá em Manaus, eu era líder de célula, e meu discípulo, meu líder, você está gordinho, né? Irmão, eu fui bater 103 quilos. Quando eu me pesei, passei quase 2 anos sem me pesar. Eu digo, vala, como é que isso aconteceu? Negligência das pequenas coisas. Eu não fui dormir com 80 e acordei com 103, não, irmão. Amém? Tem nada a ver. Eu falei, rapaz, eu vou comprar uma balança que eu vou me pesar todo domingo. Aí eu fui perdendo, e até hoje, tem 7 anos, eu consigo manter o meu peso, porque todo domingo, eu sei quando eu engordei 1 quilo ou quando eu emagreci. Amém? Vocês estão pegando, irmão? São pequenas coisas, amém, irmãos? Você vai se analisando e se controlando. Você tem o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. São coisas boas que você pode fazer para ajudar a sua saúde. E as pequenas coisas ruins você pode cortar. O irmão vai tomar café e bota 6 colheres de açúcar. É metade da xícara de açúcar, irmão. Irmão, não toma açúcar não, porque açúcar faz mal. Eu tomo adoçante. Aí o irmão pega o adoçante e espreme assim, não é nem gota. Irmão, você está se matando, irmão. Irmão, bebe Coca-Cola todo dia, irmão. Não pode, querido. Amém? Diga assim, eu preciso cuidar da minha saúde. Amém? Sabe por quê, querido? Porque, primeiro, você tem uma família. Segundo, você tem um chamado. Amém? Deus quer usar você quando tiver 80 anos, você está igual Kenneth Reagan, pulando no púlpito, dizendo que a palavra é boa. Amém?
É assim que Deus faz, irmão. Então você tem que ter uma visão de longo prazo, amém? Diga assim, cuidado com as pequenas coisas. Na vida financeira também, a gente tem que tomar cuidado com as nossas pequenas coisas. Sabe uma coisa boa que você pode fazer? Anotar tudo que você gasta. Irmão, não faço isso não, porque sempre dá confusão lá em casa. Tem irmão que não gosta nem de falar sobre dinheiro, irmão, dentro de casa. Irmão, às vezes no meu casamento, eu estou aqui para falar da minha vida. Às vezes que eu deixei de anotar o que eu gastava, o buraco foi mais embaixo. Sempre você acaba se enrolando. Então você pode ter um controle, você precisa ter um orçamento familiar para você ajustar e tomar decisões com base naquilo ali. Amém? Porque às vezes não, vou fazer pela fé. Será que é pela fé mesmo ou por vaidade? Será que é pela fé ou é para aparecer? Amém? Porque se for pela fé, foi Deus que falou e Ele vai pagar. Amém? Mas se não for, você vai ter que dar seus pinóitos para pagar. Amém? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas pequenas coisas na nossa vida financeira. Amém? Na família, no casamento, pequenas coisas. Irmão, um elogio não mata ninguém. Elogio paga para dar elogio? Então você tem que elogiar a sua esposa, querido. Você tem que elogiar o seu marido. Mas aquele cavalo tem nem perigo. Eu não vou elogiar aquele traste de jeito nenhum. Irmã, se ele é um traste, não é possível que ele não tenha pelo menos um elogio. Procura com a lupa, com as lentes do Espírito, procura um elogio e faz um elogio para ele. Amém? Ele vai começar a agir diferente com você e vice-versa. Amém? Lazer, irmão, pequenos lazer. Hoje eu fui de manhã para a praia com a minha filha. Não gastei R$1. Nem picolé passou. Eu fui lá para o Porto das Dunas, nem picolé passa lá. Porque quando ela vê picolé, que é 2, logo picolé. Você vai lá, corre, faz castelinho, brinca. Volta. Lazer é isso, irmão. Não estou falando de gastar dinheiro, não. Às vezes você se limita tanto por causa da sua condição financeira e esquece que tem as melhores coisas da vida é de graça. Amém? Diga assim, eu preciso me divertir. Com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, amém? Pequenas coisas. Amém? Precisamos estar atentos a isso, porque é nos detalhes que o quê? Que produz a excelência. Diga assim, é nos detalhes que se produz a excelência. Amém? E você foi chamado para andar em excelência. Em tudo. Amém? Nos detalhes se produz a excelência. Diga, Deus é bom. Aleluia, aleluia. Muitas pessoas nunca realizarão feitos extraordinários porque querem que o início da sua carreira seja grandiosa. Não, estágio. Só quero se for emprego. Tem irmão que é assim, irmão. Essa geração nova não quer, não. Não, isso não tem nada a ver comigo. Quando vê o cabo tem 35 anos. Não, estou esperando o melhor emprego. Não, irmão. Não é porque Deus falou comigo. Tá bom, tu assume o que aparecer, aí até Deus te mandar para onde Deus te mandou. Amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não espere as coisas perfeitas, não. Tem coisas. Tinha um tio meu que dizia assim, meu filho, a vida, ela não é sutiã, não, mas você tem que meter os peitos. Amém? Irmãos, você tem que encarar os desafios da vida. Você não pode estar esperando o momento certo. Está rindo ali, a irmã. Você não pode esperar o momento perfeito para começar as coisas, não. Diga assim, o momento é hoje. Aleluia. Deus, Ele se agrada quando você dá o primeiro passo, irmão. Eu me lembro quando eu fui trabalhar lá, quando fui morar em Aracaju, e eu estava orando, Senhor, eu quero um emprego e tal. O Senhor abriu uma porta. E aí, na entrevista, disseram assim, não, você vai ter que viajar. Você vai ter que passar 15 dias viajando, não sei o quê. A gente não tinha nem filho ainda. Aí eu digo, não. Aí eu perguntei ao Espírito Santo, e aí? Assuma. Pode assumir que você não vai viajar, não. Eu disse, tá bom. Porque eu não queria viajar. Aí cheguei para a Nicole, assumi lá. Mas tu vai viajar, não tem família aqui na cidade, eu vou ficar sozinha e blá, blá, blá. A gente é recém-casado. Minha filha, Deus disse que eu não vou viajar, não. Mas como é que... Irmãos, eu passei 3 anos nessa empresa, eu viajei uma vez. A gerente me contratou, saiu e tudo. Eu assumi o lugar dela e não precisou mais viajar. Amém? Quando eu vim para Fortaleza, do mesmo jeito. O Espírito Santo falou comigo, disse, entra aí no Google e procura uma empresa de imóveis para você trabalhar. Aí eu peguei, pesquisei lá, fui, liguei, consegui falar com o diretor, me chamou, ele disse, rapaz, tem uma vaga aqui, mas essa vaga é para viajar. Eu, Espírito Santo, quer que eu faça? Pode pegar. Aí eu liguei para a Nicole, minha filha, a vaga era só para viajar, é viajar toda semana, é de segunda a sexta no meio do mundo. Ela, e aí, gente, um menino pequeno, não sei o quê, o mesmo lariado, né? Lá, disse, mas Deus disse para me assumir que eu não vou viajar, não. Foi, Deus falou, está falado. Irmão, aí eu voltei para Aracaju. Aí comecei a esperar, e quando deu 10 dias antes de eu me mudar para Fortaleza, meu futuro patrão liga, rapaz, é o seguinte, infelizmente a gente vai ter que mudar o plano, porque não vai dar mais para você viajar, porque o meu gerente está aqui, eu vou ter que demitir ele, você vai assumir a gerência local. Aí eu disse, eu nem queria mesmo. Diga assim, é muito bom escutar a voz do Espírito Santo. Sabia que às vezes você
está fechando porta na sua vida só porque você não perguntou a Deus se podia entrar. Não, não foi isso que eu pedi. Tá bom, não foi isso que eu pedi para trabalhar viajando, mas eu perguntei, entre, Deus disse, entre. Pronto, quando começar, Deus faz o negócio. Amém? Isso é fé, irmão. Amém? Você precisa ter experiência com o Espírito Santo, amém? Não fique limitando, dizendo que só pode ser desse jeito. Tem irmão que é assim, tudo tem que ser muito do jeito que ele quer, né? Não é assim, não. Deus fala comigo, Deus, manda um anjo que eu quero que um anjo apareça. Aí Deus manda o anjo. Aí o anjo chega e ele diz, não, eu quero que seja Miguel. Tem que ser o anjo Miguel, porque o anjo Miguel é o anjo poderoso. Já viram disso, irmão? Tudo tem gente querendo dizer como é que Deus vai fazer as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não é do teu jeito. É do jeito que Deus quer. Amém? Diga assim, Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Um pequeno começo leva a um fim grandioso. Esteja disposto a começar de baixo. Amém? Não seja vaidoso, amor. E tem algumas coisas que eu quero falar com você que pode te atrapalhar, fazer você desprezar pequenos começos. Amém? A primeira delas é a arrogância. Amém? Abra em Provérbios 18, por favor. Quem está pegando aí? Aleluia! Deus é bom! Provérbios capítulo 18, versículo 12, diz, antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Amém? Já viram aquele pessoal soberbo demais que se acha o tampa de crush? Aqui no Ceará a gente fala assim, no passado. O cara se acha, bicho é muito gabola, é o tampa de crush. Já ouviram essa expressão? Amém? Os mais antigos já devem ter escutado. Amém? Já ouviu o Jabes? O Jabes conhece. Amém? Então, assim, essa disposição de arrogância não é de você ser bruto, ou não, é falar de ser vaidoso mesmo, de soberbo, de não querer ajuda. Amém? Quando você é soberbo, você, não, isso aí, Deus não me chamou para isso, eu não vou fazer. Isso é soberba, irmão. Amém? Isso é soberba. Deus não se agrada da soberba. Quando a soberba brota no teu coração, você só está decretando a sua queda. Amém? Abra em 2 Reis, tem um exemplo de Naamã. Quem lembra de Naamã? Aleluia. 2º livro de Reis, capítulo 5, amém? Olha o que diz aqui, capítulo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor, 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Amém? Pegaram aí? Amém. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse um profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã era respeitadíssimo. Ele era um chefe, ele era um governante, era um homem de posição. Só que ele ficou doente. E nada curava esse homem. Por acaso tinha um israelita lá e já sabia dos Paranauê, como é que funcionava Israel, que tinha um Deus que cura, Jeová Rafá. Ele disse, olha, se meu senhor for lá e arrumar e falar com um profeta, amém, o negócio vai dar certo. Aleluia, aleluia. E Naamã disse, rapaz, eu vou. Vamos lá para o versículo 9, para você ver o que aconteceu, porque o texto é muito grande. E disse, então Naamã foi com seus cavalos e seus carros, e parou à porta de Eliseu, que era o profeta. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e se lave 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Irmão, você pensa que Naamã aceitou isso aqui? Pegou já ouviram essa expressão aqui no Ceará? Ficou mordido, pistolou. Não, vou nada me banhar nesses rios aqui de Israel. Lá na minha cidade, lá tem rio muito mais bonito, irmão. Eu não vou fazer isso, não. E outra, olha só como ele era metido, Naamã. Olha só como ele era metido. Olha aqui no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Ele pensava que o profeta perguntou para Deus, Deus, o que é que eu faço? Mande o menino lá falar com ele, dizer o que ele tem que fazer, para ele criar marra. Amém? Sabe, irmão, tem gente que se acha demais. Amém? Você precisa ser humilde. Você precisa reconhecer que você... mas é porque eu sou todo poderoso, filho de Deus. Amém, com Deus, mas com os outros não. Amém? Você tem que respeitar as pessoas. Amém? Todo mundo é igual. Amém? Nós precisamos ser humildes. Se a gente quer ganhar o mundo para Jesus, se a gente quer realmente fazer a diferença na terra, humildade é fundamental. Amém? Porque a humildade, ela precede na honra. Quando você é humilde, Deus começa a lhe honrar. Amém? Diga, Deus é bom. E aí, Naamã saiu de lá, ele disse aqui, olha só no versículo 13, os servos dele dizem, rapaz, esse Naamã está doido. Um homem recebeu uma ordem tão pequena e ele não quer fazer. Aí o que os servos disseram para Naamã? Mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais apenas
Dizer, se lave e seja purificado, pelo amor de Deus, Naamã. Não vacila, não. O servo dele tentando ajudar. Amém? Naamã, ele pegou essa arrogância dele, engoliu, e disse, rapaz, sabe uma coisa? Isso é uma pequena coisa. Amém? Sabe, às vezes Deus está te pedindo coisas pequenas. E você, não, mas eu tenho um diploma. Eu sou o vice-presidente do céu, eu não posso fazer isso. Não pode, sim. Se Deus está lhe pedindo, pode. Amém? Seja humilde para reconhecer. Eu não sei com quem é que Deus está falando aqui, mas tem coisas que Deus tem lhe pedido há muito tempo para você fazer, e você fica, por causa da sua posição, não existe isso não, vai lá e faz. Amém? Foi Deus que pediu, amém? Naamã, ele reconheceu e ele disse assim, ao versículo 14, assim desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como uma criança. Ele foi curado, porque ele engoliu a arrogância, entrou no caminho da obediência, e Deus liberou a cura. Amém? Diga assim, pequenas coisas. São pequenas coisas, irmão. Não são coisas grandes, não, que você precisa fazer. Aleluia. Pequenas coisas. Abra aí em 2 Samuel 11. Aleluia. Pequenas coisas, amém? Aleluia. Aleluia. 2 Samuel. Deus é bom demais, né, irmão? Oh, aleluia. Aleluia. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Olha só essa história, querido. Olha só essa história. Amém? Quem lembra de Davi? O rei Davi, que derrotou Golias, que botou o gigante no chão. Amém? Que a gente conta aquela história dele. Homem segundo o coração de Deus. Olha a presepada que esse homem fez. Presta atenção. Olha o que diz aqui. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. A Bíblia diz que os reis saíam para a guerra. Davi se achou no direito de não ir para a guerra. Amém? E olha o que aconteceu. Ele negligenciou uma pequena coisa. Amém? Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear no terraço. Se levantar de tarde, já está desocupado, né? Se levantou de tarde da cama, né? Amém? Era para estar na guerra. Foi para o terraço. Olha o que aconteceu. Já viram aquela expressão, mente vazia é a oficina do diabo? Já ouviram? Pois foi o que aconteceu. Do terraço vinha uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Quando se baixasse ter visto, foi atrás de saber quem era, né? Aí disseram que era Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. E Davi mandou que trouxesse e se deitou com ela. E acabou... Meu irmão, olha a besteira que esse homem fez. Imagina aí o rei de Israel, que era para estar na guerra, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Ele pegou e negligenciou por vaidade. Não vou para a guerra, não. Vou ficar deitado, porque eu sou o rei. Davi, por arrogância, esqueceu de fazer aquilo que levou ele a ser rei, que eram as batalhas. Amém? Talvez você começou a crescer na vida e chegou num patamar e disse, agora eu não vou mais fazer isso. Quem disse, faça aquilo que Deus fez você crescer. Nunca deixe de fazer. Amém? Aleluia. Aleluia, Cleto. Você vai fazer uma grande igreja lá e você nunca vai deixar de fazer o que Deus colocou você para fazer. Quer amar as pessoas, quer evangelizar, quer ir atrás do povo, quer estar no meio do povo. Deus tem uma palavra de sabedoria para vocês, o diabo vai querer enganar vocês quando aquela obra crescer, mas não retroceda naquela obra, amém? Continue fazendo o que te levou até o topo, porque é assim que Deus vai te abençoar, amém? Nós não podemos nos dar o luxo de deixar de fazer o que Deus mandou a gente fazer, porque nós já chegamos num certo patamar. Não existe isso não, irmão. Sempre Deus tem um novo tempo para a gente. Aleluia. Davi, ele negligenciou isso. Eu vejo muitos ministros também que chegam num certo patamar e dizem, não, eu já não vou pregar mais não. Não, na casa do irmão não, só prego igreja. Não, agora eu sou pregador de igreja, eu sou internacional, conferencista. Já muda logo o nome, já bota logo conferencista. Irmão, você chegou a conferencista, foi pregando nas praças, pregando nas calçadas. Então você não pode deixar de pregar nas praças das calçadas. Amém? Aleluia. É claro que existe agenda, às vezes não dá, a gente entende isso, mas para que esse estrelismo, irmão? Nós somos homens de Deus, nós somos simples, amém? Nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, nós temos que saber o que é que fez a gente chegar onde nós estamos chegando e nunca deixar de fazer, não cair no erro de Davi, amém? Vocês estão pegando? Poxa, Felipe, tinha que ser uma mensagem mais leve, está muito pesado. Irmão, é para a gente crescer, amém? Aqui pau que dá em X do Baque Francisco também, eu também estou levando umas lapadas aqui também, amém? Diga, Deus é bom. Tem empresários, irmão, que começam a empresa do zero. E ali é ele que vende, é ele que compra, é ele que entrega, é ele que vende. E ele começa a crescer e abre uma loja, 2 lojas, 3 lojas. Daqui a pouco ele quer ir para o Caribe, passar 6 meses lá no Caribe, deixa tudo aí por aí. Quando ele voltar, não tem mais nada não, irmão. Se achou que ficou milionário. Não, agora é só
vou lá de vez em quando. Amém, é bom que a empresa cresça, que você delegue, mas o que engorda o boi é o olho do dono. Não é o dono, é o olho. Você pode até ir para o Caribe, mas tem seus relatórios, acompanhe seu estoque, pede aos seus gerentes lhe reportar tudo aquilo que está acontecendo. Amém? Mas deixar de largado assim, não, isso é negligência. Amém? Diga assim, cuidado com as pequenas coisas. Aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluia. Paulo era assim, irmão, ele esquecia das coisas que ficaram para trás, amém, irmão? Nós temos que olhar para o futuro. Diga assim, o futuro. Diga assim, o meu futuro, ele é glorioso. Aleluia. Deus tem um bom futuro para você, amém, irmãos? Nós não podemos andar soberbos, porque lá em Tiago 4,6 diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça a quem? Os humildes. Amém? Aleluia. Deus concede graça. O nosso coração tem que ter o mesmo sentimento de João Batista. Lá em João capítulo 3, versículo 30, ele disse, é importante que eu diminua e que ele cresça. Amém? Você sempre tem, quando me pergunta alguma coisa, um feito que eu fiz, rapaz, foi Deus. Primeira coisa que eu faço, rapaz, foi Deus. Não, me conta aí, rapaz, é Deus. Deus na minha vida. Você não pode dizer que é a sua habilidade. Amém, que você está se especializando, você está estudando, tudo, mas é Deus, irmão. Assuma que é Deus. Deixe de querer ser o que não é. Amém? É Deus mesmo que lhe abençoa. Você tem que abrir a boca com todas as letras e dizer, foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me fez chegar até aqui. É assim que o nome do Senhor é glorificado, irmão. Amém? Chega de crente fazendo a gente passar vergonha. Porque tem uns irmãos que é meio, só passa vergonha, irmão. Não, irmão, nós somos homens da fé, mulheres de Deus da fé, para abençoar e ser testemunho. Amém? Por onde a gente passar. Amém? Tem outra coisa, irmão, que atrapalha a gente, às vezes, acaba desprezando os pequenos começos, é a avareza. Avareza, O que é avareza, Felipe? É quando você passa a ser, o dinheiro não é mais seu, o dinheiro é seu dono. Amém? O dinheiro começa a mandar em você. Tudo que você pensa e tudo que você faz, você está pensando no dinheiro. Amém? O dinheiro não é mais seu servo, ele passa a ser o seu senhor, ele te controla. E aí você se torna uma pessoa avarenta. E você começa a desprezar os pequenos começos que Deus tem para você. Amém? Porque às vezes Deus tem um negócio, Deus mandou você ir na casa de alguém, fazer alguma coisa, mas naquele espaço você podia ganhar o dinheiro, e você não passa, não, eu vou ganhar porque é dinheiro. Depois eu vou lá na casa do irmão, deixa ele se lascar lá. Não é assim não. Amém? Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo que ele está falando. Se Deus falou com você, obedeça. Amém? Se você abrir mão, quantas vezes, Nicole, e aí, isso aqui, não, pode passar esse plantão, passa. Deus mandou fazer isso assim, ela passa, acabou. Deus manda 2, 3, 4. Amém? Nós não podemos ser controlados pelo dinheiro, irmão. Se a gente for controlado pelo dinheiro, Satanás já achou o nosso preço. Olha lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Isso aqui vai salvar a tua vida. Mateus capítulo 26. Aleluia. Diga, Deus é bom. Mateus capítulo 26. 26, 14. Aleluia. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? Falando de Jesus. E fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Desse momento em diante, o diabo descobriu o preço de Judas. Se o teu problema é dinheiro, se as tuas decisões são tomadas por causa de dinheiro, o diabo já descobriu o teu preço e rapidamente ele vai te enganar. Rapidamente ele vai mostrar algo para você virar as costas para Deus, assim como Judas fez, e seguir o caminho do dinheiro. Amém? Mas quando você faz o contrário, irmão, não, eu não vou entregar ao meu Senhor, eu vou servir a Ele. Deus sempre abençoa. Deus sempre dá muito mais. Amém? Diga assim, eu creio. Aleluia, aleluia. Lembra de Ananias e Safira, irmão? Foi desse jeito. Eles deram uma oferta, irmão. Atos capítulo 5. Eles deram uma oferta, mas a oferta de Ananias e Safira foi com a motivação errada. Por quê? Porque no capítulo 4 de Atos, Barnabé, no finalzinho do capítulo de Atos, vocês vão ver, Barnabé ele tinha ofertado um terreno. A Bíblia ela não foi escrita com capítulos e versículos, não. Ela foi depois organizada. Então, ali é uma história só. Então, no final do capítulo 4 de Atos, Barnabé ofertou um terreno no culto. Aí Ananias e Safira, bora amor, vamos ofertar também? Aí eles bora minha filha, para a gente aparecer. E eles foram lá na frente, pastor Pedro, está aqui, eu vou ofertar meu terreno. Amém, o irmão, vamos orar pelo irmão aqui e tudo. Só que aí, quando eles voltaram para casa, disse, rapaz, é melhor a gente vender e ficar com uma parte, né, para a gente não ficar liso, né? Ninguém vai saber, não. Aí, acabou. Quando foram entregar a oferta, Pedro disse, olha lá, Atos capítulo 5. Irmão, diga assim, Deus sabe fazer conta. Diga assim, Jesus
Ele é matemático. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 5. Diga, Deus é bom. Versículo 3. Então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte desse dinheiro para você? Amém? Foi Satanás mesmo, irmão. Foi o diabo que entrou na cabeça de Pedro, de Ananias e Safira, para que não cumprisse aquilo ali. Amém? Motivação errada, irmão. Motivação errada. Você não é para ofertar motivado no que vão achar de você. Amém? Nem ofertar porque a igreja está precisando. Não é esse o espírito. Amém? Você oferta e você dizima porque você compreendeu um princípio. Amém? É isso e ponto final. Amém? Eu já vi gente ofertar carro e ganhar 2 carros, mas eu também já vi gente ofertar carro e ficar andando de ônibus. Porque não foi Deus que mandou. Amém? Aleluia. Tudo que você for fazer na vida tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é porque ninguém te oprime, não é porque ninguém te constrange, é porque quem bota a faca no teu pescoço. Não. Você tem o Espírito Santo. E você sabe o que Deus te pede e o que Deus não pede. Então você obedece. Amém? Diga, Deus é bom. Então a avareza, às vezes, faz a gente não desprezar as pequenas coisas. A oferta da viúva, Marcos capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus estava ali sentado, perto do gasofilácio, olhando como as pessoas depositavam as suas ofertas. Diga assim, Deus observa a maneira como eu oferto. Amém? Jesus observava como as pessoas ofertavam, amém? E uma viúva depositou uma pequena oferta. E depois ele chamou os discípulos, a liderança, a diretoria da igreja e disse, essa aqui foi a maior oferta. Aleluia. Diga assim, Jesus não despreza as pequenas coisas. Amém, irmãos? Talvez você esteja dizendo, não, mas porque eu só tenho R$1. Eu não quero ofertar, que eu fico com vergonha, porque quando bate lá, e o pessoal sabe que é moeda. Amém, irmão? Irmão, oferte, não diz, Deus não está nem aí para isso, não é o valor, é o princípio. Diga assim, não é o valor, é o princípio. Amém? Então, se você está lá, só tem condição de ofertar R$1, mas se Deus vê o teu coração com alegria de ofertar R$1, meu irmão, daqui a pouco você está ofertando 5, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 100, daqui a pouco é 1000. Amém? Tem grandes homens de Deus que ofertavam tampa de caneta, botão de camisa, e hoje o homem oferta avião. O homem oferta avião, meu irmão. Eu estou falando de um Deus que muda a tua história, amém? Que transforma a tua vida, se tu não desprezar os pequenos começos. Mas no pequeno começo, seja obediente, amém? Diga assim, obediência. Aleluia, eu já estou encerrando, irmão, Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Eita, Deus é bom demais, amém? Terceira coisa que você precisa saber, você já entendeu que você tem que engolir a arrogância. Irmão, não precisa disso não. Então deve ser só para os irmãos que estão em casa. Então você que está em casa, você não é para os daqui não. Amém? A arrogância, amém? A avareza não pode fazer parte. E tem uma coisa importante que você precisa saber também, é que você tem que entender a simplicidade dos comandos de Deus. Amém? Não é complicado, amém, irmãos? Deus não vai te pedir uma coisa complicada. É dentro da tua capacidade, dentro do que você pode fazer. Mas é lógico que Deus vai te exigir que você rompa em fé em alguns momentos. Amém? Mas não é complicado. Amém? Aleluia. As pessoas às vezes tentam replicar métodos com o que outra pessoa fez para fazer. Irmão, não funciona assim, irmão. É um relacionamento. Diga assim, cristianismo é relacionamento com Deus. Amém? O que Deus falou para mim fazer não é a mesma coisa que Deus falou com você, nem com a Anice. Amém? Deus, ele se relaciona individualmente com seus filhos, porque são propósitos diferentes. Eu olho aqui e vejo vocês, eu vejo vários propósitos. Amém? Vários propósitos para abençoar muitas vidas. Amém? Então são comandos diferentes, mas comandos simples para todos. Amém? Comandos possíveis de executar. Amém? Aleluia. Aleluia. Você já parou para pensar que as ordens que Jesus dava eram todas simples? Era tudo simples, irmão. Eram coisas simples. Lá no tanque de Siloé, ele disse assim, vá lá e se lave. Coisa simples, o cara foi, se lavou, ficou curado. Coisa simples, irmão. Na pesca maravilhosa, ele disse, vá para as águas mais profundas, joga a rede e lá vai estar. Pronto, o cara foi, obedeceu. Pedro ainda foi querer questionar, disse assim, não, Jesus, é porque a noite toda eu pesquei, eu sou pescador, e não deu certo, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes, amém? Irmão, você precisa só de uma palavra que sai do coração de Deus, você obedecendo, Deus faz milagres, amém, irmãos? Deus faz milagres, amém, irmão? Aleluia. Nas bodas de Caná, ei, vocês dois aí, enche aqui 2 potes com água e leve lá. Encher pote com água é difícil? Amém? Mas transformar água em vinho, aí é com ele.
Vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer? Deus vai te dar instruções naturais para que Ele faça o sobrenatural. Aleluia! Mas se você não fizer o natural, nada acontece. Amém? Se aqueles homens não tivessem botado os potes ali, se aquele cara não tivesse ido para o tanque de Siloé, se Pedro não tivesse jogado a rede no mar, no outro lado, nada ia acontecer, irmão. Quando Deus te dá um comando, o sobrenatural de Deus já está ativado, só esperando a tua obediência. Aleluia! Aleluia! Grandes milagres não exigem ordens mirabolantes. Não exige. Deus é simples. Diga assim, o meu Deus, Ele é simples. Aleluia. Diga assim, eu que complico as coisas. Às vezes a gente complica mesmo, irmão. Às vezes a gente complica, a gente gosta de sonhar e tudo, mas Deus, Ele faz coisas simples. Você vai obedecendo na simplicidade e Deus vai te abençoando. Amém? Aleluia. Diga, Deus é bom. Se você entender a simplicidade de Deus, vai ficar mais fácil para você não desprezar as pequenas coisas. Deus é muito simples. Amém? E Ele criou filhos simples. Você é uma pessoa simples. Você não foi criado para desprezar as pequenas coisas. Amém? Para encerrar, Isaías 1,19. Aleluia. Grupo de louvor pode vir. Aleluia. Deus é bom. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Deus tem um novo começo para nós. Olha o que diz aqui, ó. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas isso aqui é condicional. É se vocês estiverem dispostos a obedecer. Se você quiser, tudo bem. Mas se você não quiser, não tem problema. Você não vai comer o melhor dessa terra. Diga assim, eu quero obedecer. Irmão, há uma recompensa para a obediência. Há uma recompensa para a obediência. Bote isso no seu coração, amém? Você nunca pode ter um coração pensando em desprezar as pequenas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida é feita de fases. E quando nós atingimos um patamar, que quando nós começamos, nós achávamos que era difícil. Aqui a gente era pequeno, a gente não desprezou as pequenas coisas. E a gente vai construindo, construindo, construindo. Chega num patamar, você chegou. Só que aquele patamar já é pequeno de novo, porque Deus já tem outro sonho maior. Amém? Então sempre você vai ter que ter essa disposição do coração de não desprezar as pequenas coisas. Porque o patamar que você atingiu nesse nível, nessa estação da sua vida, é simplesmente a plataforma de lançamento para você ir para o próximo nível. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Então sempre no teu coração, puro, humilde e sincero, você tem que depender de Deus. Amém? Você sempre vai ter que depender de Deus, porque sempre vão vir novas batalhas, vão vir novos desafios, vai vir novos projetos. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, sempre vai vir, porque Deus te criou para ser grande. Mas você não pode desprezar as pequenas coisas. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que Ele derramou poder sobre nós. E esse poder é o poder dunamis. Amém? O que é dunamis? É uma dinamite, é um papoco aqui no Ceará. Amém? Um papoco aonde? Nas obras do diabo, porque João 3,8, 1 João 3,8, a parte B do versículo diz que para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu quero que você fique de pé, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. E o grupo de louvor vai ministrar aquela música, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, que você cantou no começo. Amém? Existe um novo amanhã para você. Foi profetizado aqui que amanhã você vai receber uma boa notícia. Amém? Eu levantei a mão, pulei, eu fui o primeiro a pegar. Eu gosto de pegar tudo que sai desse púlpito aqui, eu não desprezo. Pode ser quem for, pode ser um aviso, eu pego. Aleluia. Então esteja sensível durante esse louvor. Deus vai falar com você. Aleluia. Aleluia.